Olá pessoal, tudo bom? Vou explicar porque, na minha opinião, Leonardo Jardim não é técnico, não tem bagagem suficiente para ser técnico do Flamengo. Ele atuou na Europa, atuou na Arábia Saudita e agora está atuando no Brasil. Na Europa, ele treinou alguns times, entre eles o Mônaco, durante 5 temporadas, e foi campeão pelo Mônaco. Foi um grande feito, porque o Mônaco não é esse time de grande tradição na França. Ele foi campeão pelo Olympiacos na temporada 2012-2013 e atuou no Sporting e no Braga de Portugal, mas não sendo campeão nesses dois clubes. Então ele, na Europa, acabou sendo campeão apenas por dois clubes, o Mônaco e o Olympiacos, mas não são ligas tão competitivas assim como a Liga Espanhola e a Liga Inglesa. Na Arábia Saudita, ele treinou dois times tradicionais, né, o Al Hilal e o Al Ahly, e acabou sendo campeão lá, 3 vezes campeão por esses três times na Arábia Saudita. E logo depois, entre outros times, que eu não vou citar aqui de menor expressão, mas que ele não teve nenhuma conquista interessante, ele veio treinar o Cruzeiro em 2025. Em 2025, ele foi em terceiro lugar, sendo que a diferença para o campeão, que foi o Flamengo, foi de 9 pontos, ou seja, 3 vitórias. O aproveitamento dele não foi tão significativo assim. Para vocês terem ideia, pelo Campeonato Brasileiro, ele teve 19 vitórias, 13 empates, ou seja, uma quantidade muito grande de empates, e 6 derrotas. É um desempenho apenas regular para um técnico que ganhou a notoriedade e ganhou a atenção para ser técnico do Flamengo. Não acho que seja o suficiente para ter todo esse destaque, o Flamengo ter tirado Felipe Luiz, que apesar de não ter começado bem o ano, mas tinha uma campanha bem melhor do que ele. Só no ano inteiro de 2025, Felipe Luiz perdeu 4 jogos, enquanto que apenas pelo Campeonato Brasileiro o Leonardo Jardim perdeu 6 vezes. Agora vamos também voltar antes do Campeonato Brasileiro, o desempenho de Leonardo Jardim pelo Cruzeiro. Ele foi eliminado da final do Campeonato Mineiro, ou seja, nem o Campeonato Estadual ele acabou indo para a final e não ganhou. Ele foi eliminado na Sul-Americana, de um grupo facílimo, grupos com times que não tinha representatividade nenhuma. Ele foi eliminado na Sul-Americana e ele foi eliminado também na Copa do Brasil na semifinal. Ou seja, todos esses campeonatos, ele não chegou a ir para a final, e o desempenho do Cruzeiro, apesar de não ter chegado na final e ter ficado em terceiro lugar, ele teve uma agenda mais tranquila. Ele não dividiu o tempo do time com treinamento para outras competições, apenas a Copa do Brasil. Mas a própria Sul-Americana ele já tinha saído. Então, até por ele ter esse tempo maior do Cruzeiro, teoricamente era para fazer uma campanha mais vitoriosa. Aí vamos agora para o Flamengo. O Flamengo ele foi eliminado na primeira fase que o Flamengo entrou para o time do Vitória, que não tem esse investimento tão grande assim, mas acabou eliminando o Flamengo, ou seja, já é uma competição que ele está fora. No Campeonato Carioca, que ele acabou sendo campeão, mas a campanha foi toda do Felipe Luiz, ele atuou apenas na final e não ganhou do Fluminense, acabou ganhando nos pênaltis, ou seja, esse mérito do Campeonato Carioca eu nem colocaria para o Leonardo Jardim. E agora ele tem a Libertadores do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele já está, se eu não me engano, a 8 pontos do Palmeiras. O Palmeiras está com 39 e o Flamengo com 31. Então é uma diferença grande e que tem que ser recuperada agora no segundo turno. E com relação à Copa Libertadores, ele, apesar de ter conquistado 16 pontos, lembrando que 3 desses pontos foi um WO em cima do time da Colômbia, né? De acordo com o protesto que teve lá, o Flamengo ganhou de WO. E no último jogo, ele acabou montando um time muito mal escalado. Quer ver? Vamos citar aqui alguns exemplos, eu tenho aqui anotado no caderninho. Zagueiro, ele tinha Ortiz e tinha Léo Pereira. Ortiz, tudo bem, vai jogar no sábado contra o Curitiba, mas Léo Pereira vai para a seleção. Ele poderia ter
colocado o Léo Pereira em campo, mesmo porque depois na seleção ele só treinar e teria mais tempo para descansar. Na lateral, Alexandro. O Alexandro também podia ter jogado, já que no jogo com Curitiba provavelmente ele não vai entrar, porque no próprio sábado ele já vai se apresentar à seleção. Os meias, Pulgar e Paquetá. Ele já poderia ter começado com Pulgar e Paquetá também, já que Paquetá também não vai jogar contra o Curitiba e vai ser apresentado à seleção. Será que ele ficou pensando em poupar esses jogadores para a seleção? Mas quem paga esses jogadores são o Flamengo, ou é o Flamengo. Então esses jogadores ele tem que dar uma atenção especial ao Flamengo, ainda mais nesse momento de necessidade, porque era uma vitória essencial em cima do Cusco para a gente atingir, que eu falo, o Flamengo atingiu os 16 pontos, e mesmo assim ele preferiu deixar esses jogadores no banco. E com relação ao ataque, ele poupou Pedro, poupou Cebolinha e poupou Samuel Lino. Quando o jogo começou a ficar mais difícil, já que o Cusco tinha até chances reais de fazer gol e o Flamengo não tinha criatividade nenhuma, ele acabou colocando esses jogadores a partir do 20º minuto do segundo tempo. E aí sim que o Flamengo começou a fazer os gols e garantir a vitória de 3-0. Mas aí eu pergunto, qual a necessidade dele poupar esses jogadores que eu citei? Principalmente aqueles que estão indo para a Copa do Mundo, e esse teoricamente seria o último jogo deles. Poupar para quê? Por quê? Então é um técnico que a gente não sente a segurança, não tem o DNA do Flamengo de ir para cima, de tentar a vitória, de mesmo sabendo que uma vitória de 1 ou 2-0 garante os 3 pontos, mas o Flamengo não é de ficar segurando o resultado. E isso a gente já viu em alguns jogos em que ele treinou o Flamengo e que acabava segurando o resultado de 1-0 e 2-0 e deixava insatisfeita a torcida. Esse não é o DNA do Flamengo. Então, para mim, Leonardo Jardim, ele não é o técnico que o Flamengo precisa. Jorge Jesus está chegando para visitar o Flamengo e ficou até de almoçar junto com o próprio Léo Jardim, que ele já disse que eles são amigos, mas ele sim entende e representa o verdadeiro DNA do Flamengo. Leonardo Jardim, ao meu ver, ele não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, isso se ele ficar até o fim. E também na Taça Libertadores, por esse pensamento dele de segurar o jogo, de não ser tão agressivo como ele prometeu que no início seria, ele vai acabar também, talvez, se desclassificando de uma forma prematura na Copa Libertadores da América. Então, infelizmente, para mim, Leonardo Jardim, por tudo isso que eu falei, ele não é um técnico com o DNA do Flamengo. Eu espero que eu esteja errado e que ele até acabe sendo campeão da Libertadores ou mesmo campeão brasileiro, mas tudo indica que não. E eu tenho sérias dúvidas se ele vai ficar até o campeonato, até o final do ano. Mas isso é muito em virtude da própria soberba da diretoria do Flamengo, em que entendeu que deveria trocar o técnico, e eu não vejo nada de errado nisso, mas trocou de uma forma indevida, depois de uma goleada que o Felipe Luiz tinha dado de 8-0, tudo bem que foi no Madureira, num time de menor expressão do Rio de Janeiro, mas a forma como foi feita foi uma forma péssima e não representa os valores rubro-negros. Muitos jornalistas até apoiaram a contratação do Leonardo Jardim, mas na época eu, como mero espectador, não entendo de futebol como os comentaristas entendem, achei indevido, mesmo porque a campanha final dele no Cruzeiro no ano passado não foi das melhores e acabou ficando em terceiro lugar, ok? Obrigado, pessoal, um abraço, até a próxima.